Olá, eu sou o Gabriel. Eu sou a Júlia, nós somos advogados, fundadores da Freeló e do Método Freeló. Sejam bem-vindos à Semana da Conquista de Clientes na Advocacia. Nessa semana, nós compartilhamos com você um método utilizado por advogados comuns para conseguir clientes na advocacia todos os meses utilizando a internet. Essa é a terceira aula de uma série de 4 vídeos. Então, se você ainda não viu as aulas anteriores, a primeira e a segunda aula, eu recomendo muito que você pause esse vídeo e comece por lá. Porque na primeira aula, nós trouxemos para vocês a grande oportunidade que poucos advogados estão aproveitando na advocacia em 2021. E na segunda aula, nós falamos sobre o plano estratégico da sua estratégia de marketing jurídico. Então, todos os primeiros pontos que você precisa pensar para tirar de fato essa estratégia de marketing do papel nesse ano. E hoje a gente vai compartilhar com vocês um mapa completo para evoluir essa estratégia. Então hoje a gente também vai abordar um pouco de questões estratégicas, mas principalmente questões técnicas e práticas para que a gente aí tenha um roteiro completo para executar essa estratégia com excelência em 2021. E ao final da aula, para aqueles que estão interessados em ir além, em ter um acompanhamento super próximo da Freeló para executar essa estratégia, nós vamos falar do nosso curso de Inbound Marketing para advogados, o Método Freeló. Pessoal, tô bem animado, né, Júlia? A gente tá bem animado com essa última aula. Aliás, última aula não, né? Terceira aula dessa série de 4 vídeos. Primeiro, eu queria muito agradecer a cada um de vocês pela audiência, pela presença, pelos comentários, pelo tempo, né? A gente sabe que é difícil, o tempo é escasso, vocês têm a rotina corrida de advocacia, escritórios, às vezes advogado em escritórios consolidados, advogado em início de carreira, uma pluralidade grande que a gente teve dentro dessa audiência. E eu queria muito agradecê-los e hoje a gente vai dar 150% para que a gente cumpra a nossa promessa dessa semana, para que você saia daqui guiada, para que você consiga conquistar mais clientes da advocacia em 2021 e advogar de uma forma mais diferente, mais próxima do seu cliente e que você consiga aí conquistar um mercado cada vez maior. Hoje, né, pessoal, só para a gente entender exatamente onde estamos dentro aqui do nosso ciclo, né? Na última aula, a gente trouxe para vocês, como a Júlia disse, né, um plano estratégico. E ao final daquela aula, você aprendeu a produzir conteúdos com base em dados. Então, a gente entendeu o número de buscas ali de algum termo e a partir daquilo a gente fazer uma prioridade com as palavras, né, mais buscadas e com menor nível de dificuldade. Só que, como que a gente alcança a primeira página do Google? A gente encontrou as melhores oportunidades, mas como que a gente aplica isso na prática, né? Hoje a gente dividiu essa aula em 3 pontos. O primeiro ponto dessa aula é a gente conhecer o SEO. Calma, se você ainda não conhece, uma sopa de letrinhas, um termo em inglês, mas a gente vai explicar para vocês de uma forma bem amigável. O segundo ponto, a gente tem que implementar um passo a passo para que a gente consiga ranquear. Então a gente separou para vocês aqui um checklist mesmo de ações que você precisa cumprir para que você esteja apto ou apta para conseguir ranquear bem no Google. E o terceiro ponto, a gente tem que executar a estratégia. Então a gente sai daqui com um plano e a gente vai mostrar para vocês o que a gente espera de vocês na execução e também quais resultados que vocês podem esperar desse tipo de estratégia. Quando que vocês vão ter resultados? Basicamente é isso que a gente traz hoje. E para a gente começar, a gente vai começar falando já desse primeiro ponto, que é a gente entender um pouquinho melhor o que é o SEO. O SEO é um termo em inglês que significa Search Engine Optimization, que é em português basicamente a otimização para os algoritmos de busca do Google. Então, basicamente o que a gente precisa de fazer para a gente ficar bem posicionado ali no Google. O SEO ele tem 3 grandes pilares para a gente conseguir se posicionar bem. Existe o SEO on-page, o SEO off-page e o SEO técnico. O que é isso? O SEO on-page é tudo que a gente faz para que uma página específica ela consiga ranquear bem no Google. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, o conteúdo que eu produzi, ele está otimizado para o algoritmo do Google? Tem uma série de regrinhas aqui que a gente precisa de fazer, mas uma delas o meu conteúdo é o melhor resultado ali para aquela pesquisa que a pessoa fez no Google? Então, eu fiz um conteúdo tão bom que ele merece estar ali em primeiro lugar? E, além disso, algumas outras coisas. O SEO off-page, ele diz muito sobre a autoridade do seu site. Por quê? Imagina que você acabou de começar um site na internet e você publicou um artigo que às vezes até é bom, mas você ainda é desconhecido pelo Google, você não tem um grande histórico. Então, talvez o Google vai
achar que, por exemplo, o Wikipedia é um site mais confiável do que o seu. Porque o Wikipedia já está aí na internet há muitos anos e tem vários textos por lá, então é uma página mais confiável. Então, além de tudo que você faz na sua página, no seu texto específico, existe também os fatores a respeito da sua autoridade na internet. Por isso que o quanto antes você tiver um site é melhor, porque se você deixa para criar um site depois, você demora para construir essa autoridade. E o terceiro ponto dentro do SEO é o SEO técnico, que é basicamente responder algumas perguntas. O seu site está rápido? Ele está funcionando bem? Tanto para dispositivos móveis quanto para computadores? Se ele não estiver funcionando para um deles, dificilmente você vai conseguir ranquear. E esses 3 pilares, esses 3 tipos de SEO, né, interferem no ranqueamento do seu conteúdo no primeiro lugar do Google. Por isso que esses 3 pilares dentro do SEO são muito importantes. Então, pessoal, assim, quero estar em primeiro lugar do Google. A gente precisa de produzir um conteúdo bom, que é o que a gente vai falar agora com vocês em seguida no SEO Homepage. Além disso, a gente precisa de pouco a pouco ir aumentando a autoridade do nosso site. Isso demora tempo mesmo, a gente tem que produzir conteúdos, a gente tem que conseguir que outros sites linkem para o nosso site. Isso é um processo de médio prazo, assim, a gente tem que aguardar um pouco e a gente tem que fazer uma boa configuração técnica. E é isso que a gente vai passar para vocês hoje, tá? E para a gente começar, né, o que é a gente criou aqui o checklist matador para o SEO. O que você precisa de ter, tudo que você precisa de garantir que você tem lá no seu texto para que ele esteja bem ranqueado. Primeira coisa, né, sempre que a gente for produzir algum conteúdo, como a gente trouxe lá na aula anterior, a gente precisa de determinar para qual busca do Google que a gente quer ficar lá em primeiro lugar. E aí a gente, por exemplo, eu quero ficar em primeiro lugar para a busca direito do trabalho. Se essa for a busca que eu quero ficar em primeiro lugar, eu tenho que garantir que no título do meu conteúdo tem essa palavra, então tem lá, direito do trabalho, 2 pontos, o manual completo. Você escolhe o título, mas é importante que tenha ali. Porque imagina que o Google tem todos os seus robôs, né? Então ele está querendo saber de quais de todos os textos da internet que são legais para a palavra direito do trabalho. Se o título do seu texto já tem direito do trabalho, já é um indício para o Google. Ele vai pensar assim, legal, esse texto possivelmente ele merece estar ali no primeiro lugar. Além de ter essa palavra-chave no título, ela também tem que estar em outros lugares, né, Júlia? E aí é muito importante que você verifique que ela esteja na URL também do conteúdo, que é aquele linkzinho do conteúdo. Então, por exemplo, você vai produzir um conteúdo querendo ranquear para direito do trabalho, é muito importante que tenha o seu site, /blog e /direito do trabalho, né? Um exemplo de URL. Então, é bom se certificar que essa palavra-chave esteja na URL desse conteúdo, né? Além de digitar na URL, você tem que colocar ela nos intertítulos. Então você tem o título principal, direito do trabalho, o manual completo. Depois você tem um intertítulo ali dentro do seu texto que é assim, princípios do direito do trabalho. E aí a palavra aparece de novo, é mais um indício assim, para o robô do Google, que ele vai começar a pensar que você está tratando daquele tema e merece ali possivelmente ser ranqueado. Tem uma outra coisa importante, né, Júlia, que é a meta-descrição, que é quando a gente faz uma busca no Google. Se você fizer uma busca agora, você vai ver que tem 2 coisas que aparecem. Se você digitar direito do trabalho, por exemplo, aparece o título do conteúdo. Primeiro a URLzinha, né? São 3 coisas, isso mesmo. A URL, então vai estar lá, gabrielmagalhaesadvogado.com.br/blog/direito-do-trabalho, poderia ter isso. Aí abaixo disso tem o título do conteúdo, então vai ser direito do trabalho, manual completo. E embaixo disso tem aquela meta-descrição, que é aquelas frases que ficam ali embaixo. É importante que nessa meta-descrição também tenha o termo do direito do trabalho. Outro ponto importante para a gente fazer esse checklist matador para o SEO é a gente linkar aquele conteúdo, né, para textos que a gente já tem no nosso blog, fazer links internos ali no nosso blog para conteúdos que tem a ver com aquela matéria. Isso vai ser bem interessante para também a gente conseguir ter um texto com referências e para que ele seja considerado um bom texto para o Google também. E é bom que você meio que faz uma teia de conteúdos, que a pessoa ela gostou de um texto, depois ela leu outro, depois ela leu outro, e quando ela assusta, ela leu vários textos ali do seu blog e ela realmente gostou da sua mensagem. E fazendo um link com a aula passada, que a gente falou sobre a linha editorial do seu escritório, né?
Se você tem essa linha editorial bem definida, esses conteúdos eles vão se correlacionar em alguns pontos. Então é legal que você tenha um conteúdo que seja mais completo e os outros conteúdos que forem aprofundar em algum tema específico, você pode fazer referência nesse conteúdo e acabar prendendo a pessoa mais ali dentro do seu site, porque se ela se interessa num conteúdo mais aprofundado, ela tem a chance de ficar ali por mais tempo e acessar esses outros conteúdos também. E além de fazer linkagens para os seus próprios conteúdos, é legal que você faça linkagens para conteúdos de outros sites. Que são os links externos, né, que a gente fala. Dessa forma, por exemplo, o Google vai começar a perceber que, poxa, realmente essa pessoa tem autoridade, porque eles pesquisaram muito para fazer aquele texto, ele linkou para outros sites, linkou para sites relevantes, linkou para o site do Senado, mostrando um artigo de lei. Então mostra que você não está ali escrevendo sobre o que você acha, mas você realmente fez uma pesquisa e provavelmente aquele texto ele é mais relevante. Isso é cada vez mais importante para artigos jurídicos, por exemplo, né? Porque hoje o Google, imagina, se coloca no papel do Google. O Google tem um problema hoje que é o quê? Tem muitos textos ali jurídicos que estão em primeiro lugar que não são bons no Google. E ele precisa de melhorar isso. A partir do momento que você, como um bom advogado, você faz um texto legal e ainda fundamenta esse texto, você facilita o trabalho do Google para que os primeiros lugares de textos jurídicos, científicos, eles também sejam bons. E um outro ponto, né, a gente falou sobre essa questão da presença da palavra-chave e é muito interessante que ela também esteja presente na descrição das imagens, no texto alternativo das imagens. Então, por exemplo, se você vai colocar uma imagem no seu blog, nesse texto sobre o direito do trabalho, é interessante que na imagem conste a palavra-chave direito do trabalho, para que isso também fomente o SEO da sua página. E é bacana também que não só contém a palavra-chave, mas como também descreva a imagem por uma questão também de acessibilidade. Caso a pessoa não consiga ver a imagem ou caso a imagem não carregue ou tenha algum problema. Isso tudo, pessoal, como a gente trouxe, né, dá uma série de indícios para o robô do Google que seu texto trata direito do trabalho, logo ele deve ser considerado na hora de ranquear. Isso, se você fizer isso, você não vai estar na primeira posição do Google só por causa disso. O seu texto tem que ser bom. Então, o principal é você fazer um texto melhor do que todos os seus concorrentes. Mas se você não seguir esse checklist, dificilmente você aparece lá no ranqueamento. Então não adianta, em resumo, fazer um texto do ponto de vista técnico-jurídico muito bom se o seu conteúdo não está otimizado para o SEO. Então, partindo do pressuposto que você já elaborou um conteúdo muito bom jurídico, você precisa fazer essas otimizações, porque são com essas coisinhas que a gente vai conseguir essas primeiras posições com mais facilidade. Agora, quantas pessoas será que fazem isso? Pouquíssimos advogados sabem fazer isso. E parece diferente, né? Eu não sei o que é alt text, eu não sei o que é intertítulo, eu não sei como muda uma URL, eu não sei como muda um título, eu não sei como muda uma metadescrição. A gente vai explicar para vocês exatamente o que vocês podem fazer para configurar tudo isso no site de vocês. Mas eu falo que o trabalho dessa otimização, a primeira vez que você fizer, é óbvio que vai demorar um pouco mais. Mas depois é realmente você ir fazendo um checklist mesmo, de ponto por ponto, é bem rápido você fazer essa otimização depois que você aprende. E aí, de fato, o que fica mais desafiador é fazer um bom conteúdo, porque essas coisas vocês vão pegando ao longo do tempo e já vai começar a entrar no automático. Exatamente. E um outro ponto importante é que escrever para a internet é diferente de escrever uma peça e da escrita jurídica padrão. Até diferente de escrever um artigo científico em si, né? E você fazer um texto escaneável, né, com escaneabilidade, conta muito para esse SEO on-page, que é o SEO do conteúdo. O que é isso, pessoal? Assim, a gente, geralmente, quando a gente escreve um texto, a gente considera que a pessoa vai ler ele do início ao fim. Porque essa que é a lógica, né? Tem todo o raciocínio. Só que na internet não é bem assim que funciona. Repara você mesmo quando você faz algum tipo de busca. Geralmente você entra no site e você começa a rolar a página, você vai analisando ali se de fato aquilo te interessa, se não interessar você volta. Então se o texto não for escaneável, se você batendo os olhos, você não encontrar ali que a informação que você quer está ali, você sai daquele texto. Então é muito bacana que você
pense nessa lógica da pessoa, que ela provavelmente ela não vai ler o seu texto todo, ela vai escanear ele e ela vai parar em um determinado ponto, vai descobrir que ali tem a resposta para ela, para o que ela quer, e ela vai parar para ler ali. E como que a gente facilita, né, que esse texto seja lido dessa forma pela pessoa que vai encontrar seu conteúdo? A gente precisa que os textos estejam alinhados à esquerda. Então, isso é um pouco contraintuitivo para nós advogados que gostamos bastante de um texto justificado, né, nas petições. Na internet é muito importante que os textos estejam alinhados à esquerda, porque as pessoas, né, começam a ler da esquerda para a direita. Então é muito importante que essa área da esquerda, que é a área mais nobre do conteúdo, né, ela esteja com mais texto do que esse texto à direita. É importante também que vocês usem parágrafos curtos. Então, assim, eu não gosto de parágrafos de mais de 5 linhas, mas assim, sendo generoso, que eu sei que nem sempre dá, no máximo 7 linhas é um parágrafo, mas sempre menos, se possível. Parágrafos frasais são legais na internet, porque é um parágrafo de uma linha, pronto, fica fácil de a gente ler. Muito bacana vocês usarem também negrito, itálico, fazer aqueles bullets, coloca aqueles pontinhos ali para mostrar que o texto está bem dividido. Uhum. Outro ponto interessante também é a gente usar os intertítulos, né, que são como se fossem subtítulos mesmo dentro do conteúdo, para ajudar o leitor a se situar dentro do texto. Então, isso é muito importante. E outro ponto também legal é a gente enriquecer esse conteúdo com outros conteúdos que a gente já tenha sobre aquele tema. Então, por exemplo, você escreveu sobre direito do trabalho, que é o nosso exemplo, e você já deu uma entrevista sobre aquele tema, ou você tem um podcast sobre aquele tema, ou tem um outro artigo também sobre aquele tema, mesmo que não seja seu, é interessante que você referencie, porque isso tudo vai ajudar na escaneabilidade também e no próprio enriquecimento mesmo do seu texto, para fins de SEO e de autoridade. Ou seja, pessoal, para a gente crescer na internet, para a gente alcançar a primeira página do Google, a gente tem que fazer algumas configurações pequenas no nosso modo de escrever e também configurações técnicas no texto. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com um plugin de SEO que chama. Você pode instalar, assim como você usa um iPhone e tem um iOS, ou você usa o Android ali e também tem a loja de aplicativos ali, o Google também tem a loja dela, a gente pode configurar o nosso site e no nosso site a gente pode instalar esses aplicativos, esses plugins que se chamam. E esse aplicativo, ele vai te ajudar a lembrar se você configurou todos esses detalhes que a gente trouxe aqui para vocês. Então, por isso que esses aplicativos são muito úteis, eles vão te ajudar nesse SEO homepage. Tem um aplicativo que se chama Yoast SEO e esse aplicativo ele te dá uma nota de 0 a 100. Você coloca lá a palavra-chave e ele meio que faz esse checklist que a gente acabou de fazer com vocês aqui, para saber se o seu texto está otimizado ou não. Então, além de fazer um ótimo texto, a gente tem que cumprir isso. E poucas pessoas vão cumprir isso. Por isso, se você cumprir, você está nadando no mar azul que a gente trouxe desde a primeira aula. Tá todo mundo fazendo post no Instagram. Mas quem que sabe fazer essa otimização que agora você aprendeu? Até quem produz conteúdo para blog, geralmente não faz essas otimizações da melhor forma, né? Então, isso dentro do mercado jurídico é uma grande oportunidade de fato. E pessoal, para a gente finalizar o SEO, né, essas dicas de escrita que a gente trouxe, onde que elas estão? Elas estão dentro do SEO on-page, que é dentro daquele conteúdo. O SEO off-page é a gente conseguir linkagem de outros colegas advogados ou de outros textos para o nosso artigo. Isso você vai conseguindo aos poucos. A partir do momento que você começa a produzir conteúdo, as pessoas vão gostar do seu texto, elas vão linkar para ele. Você pode começar a fazer parceria. Algum colega te indica, te faz um link para um texto, você faz um link para outra pessoa. Isso, digamos que é um estágio um pouquinho mais avançado. Por isso que a gente não vai falar sobre isso agora. Isso também depende também do tempo, né? Que seu blog está no ar, que seu site está no ar, que a sua estratégia está no ar. Isso também vai interferir nessa autoridade off-page, né, do seu site. Então, por isso que isso vai ser construído de fato ao longo do tempo, né, por meio dessas parcerias e tudo mais. E o SEO técnico, a gente vai explicar para vocês agora o que vocês vão fazer, que é justamente o objetivo que poucas pessoas conseguem superar, tá? Então, ok, Gabriel, Júlia, entendi o planejamento estratégico que a gente passou na aula 2, para a gente começar, e agora eu entendi um pouquinho mais do que eu preciso para produzir um conteúdo e otimizar ele para o algoritmo de pesquisa do Google. E o que a gente precisa de fazer para a gente começar mesmo a nossa estratégia?
Quando a gente falou que a gente ia ensinar vocês do zero, a gente vai ensinar do zero mesmo, tá? Então não sei se você já, provavelmente você já tem um escritório de advocacia, já está aí no mercado há alguns anos, mas vamos supor que não seja o caso, que você ainda é um estudante de direito, ainda nem começou, ou que você é um escritório e está querendo mudar a identidade visual para que você comece essa sua nova fase em 2021. Então esse é o primeiro passo. A gente tem que ter um bom design e uma boa identidade visual. E quando a gente fala um bom design e uma boa identidade visual, não é nada, não precisa ser nada complexo, né? Mas é basicamente, a gente precisa de um logotipo, de uma paleta de cores. E existem sites gratuitos que você consegue fazer isso em poucos minutos. Isso vai te ajudar, né, a manter uma constância ali nas suas postagens, tanto no blog quanto nas redes sociais, na hora que a gente for fazer a distribuição do conteúdo. Então é importante que a gente mantenha essa constância em relação a design e identidade visual mesmo. Mas a gente não quer que você gaste logo no início da sua estratégia, se você está começando o seu escritório, rios de dinheiro com um designer ou com algo complexo. Então a gente vai mostrar aqui ferramentas que você pode usar que vão facilitar esse seu trabalho. Olha essa ferramenta aqui, pessoal, se chama Colors e nessa ferramenta você consegue criar uma paleta de cores. O que você faz? Você clica aqui na ferramenta, você vê aqui algumas paletas de cores e você vai apertando o espaço, a tecla espaço, e cada vez que você aperta ele vai mudando a paleta de cores. O legal é que ele já pega cores que combinam entre si, então você não precisa ficar naquela preocupação se aquelas cores que você escolheu estão combinando. Outra coisa legal é que você pode definir uma cor principal, trancá-la e a partir disso aquela cor já definida como principal já fica fixa e só as cores secundárias são alteradas ali na paleta. E aí nesse momento, com base no seu gosto pessoal, você escolhe ali 5 cores e você salva os códigos dessas cores e você vai poder utilizar em todos os designs no seu site, vai ficar tudo uniforme. E aí depois que você criou essa identidade visual, você vai lá no Canva, por exemplo, que é uma ferramenta gratuita também que você pode fazer designer sem ser um designer, e você no Canva eles têm um template só para logotipo. Você vai lá, encontra algum ali que é do seu gosto, inclui a sua paleta de cores e você já tem ali uma logo mínima possível para a gente poder começar. Gabriel, não quero fazer isso, eu quero uma coisa mais rebuscada. Tudo bem, você pode contratar um designer, não tem problema nenhum, é até recomendável dependendo do seu tipo de estratégia. Mas o que a gente queria já te passar aqui desde o início, nessa nossa visão assim, do marketing jurídico, é o quê? Você sempre tem que pensar no retorno sobre investimento. Se você ainda é irrelevante na internet, você ainda não teve um cliente por causa disso, será que vale a pena você gastar tanto assim no design ali? Talvez nesse momento não vale a pena, então comece sozinho, é a nossa recomendação, e depois que você já começar os primeiros resultados, aí você avança e contrata um designer para melhorar isso tudo para vocês. Mas bem, se vocês quiserem um contato de algum designer, fala com a gente lá no Instagram, @metodofreelaw, que a gente também pode te indicar alguém para você superar esse desafio, né, Júlia? E nesse início não se preocupe em perfeição. A gente vai aprimorando a estratégia tanto do ponto de vista visual quanto do ponto de vista de produção de conteúdo aos poucos mesmo. Então, assim, não se apeguem à perfeição, né? E depois disso, né, a gente passa para algumas configurações básicas, que é a gente criar as nossas contas nas redes sociais, ou se você já tiver, né, dar atualizada nas redes sociais com as informações e com esses materiais que a gente criou, esses materiais gráficos do escritório, e criar uma conta no Google Meu Negócio. Então, essa conta no Google Meu Negócio é só você já jogar lá no Google Meu Negócio e configurar os dados lá do seu escritório, horário de funcionamento, endereço, porque isso vai te ajudar a se posicionar bem já para buscas locais, buscas de pessoas que fizerem ali na sua região. Isso já vai te dar um resultado de curto prazo se o Google Meu Negócio estiver configurado certinho. Por exemplo, se eu sou advogado em Belo Horizonte e eu tenho o Google Meu Negócio configurado, se alguém pesquisar advogado em Belo Horizonte, a minha chance de aparecer ali já com umas sugestões do Google é bem maior. Então, essa configuração do Google Meu Negócio é algo que demora 30 minutos e que já pode gerar um resultado a curto prazo aí para que você consiga posições no Google para esse tipo de busca local, sabe? E aí a configuração básica nas redes sociais, assim, um cuidado, né? Você não precisa estar em todas as redes sociais. Pense de acordo com o planejamento que a gente fez ontem. Aonde que o seu público está, o seu tipo de cliente, quais são as redes sociais principais que você deve estar, e aí crie as contas com essa logotipo que você fez agora, com a que você já tinha, com uma identidade visual mais ou menos parecida, e aí você vai usando os posts padrões do Canva ali para começar a alimentar depois.
mas superou essas configurações básicas e talvez você já tinha o design, já tinha as configurações básicas, mas a gente está sendo cauteloso ao excesso para a gente garantir que a gente saia do absoluto zero para o avançado, que é o que a gente prometeu para vocês aqui hoje. Aí a gente vai para as configurações técnicas. Agora é a hora que você tem que dar uma respirada, respira fundo. Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de medo dessa parte, mas a gente vai superar junto. O que você tem que fazer para fazer uma configuração técnica? Como a gente trouxe, um site é essencial para a sua estratégia, porque sem um site você não vai ranquear bem no Google. Então você precisa de ter um site para que a gente consiga se posicionar bem lá. É um ambiente seu, que as redes sociais não te controlam, você não fica refém do algoritmo das redes sociais, então isso é essencial. Para a gente criar um site, a gente precisa de, primeira coisa que a gente tem que fazer é comprar um domínio. O que é o domínio do nosso site? Aquilo que tem lá, no nosso caso é www.freelaw.work e a gente também tem freelaw.com.br. A gente tem 2 domínios aqui hoje. Então você tem que comprar o domínio do seu site. Aonde que compra isso? Existem lojas online que a gente pode comprar domínios. As lojas que você pode comprar, a loja na verdade que você pode comprar registros.com.br, você vai no registro.br, esse que é o site, www.registro.br, lá você faz uma busca e você localiza o domínio que você quer e você pode comprar. Aí você consegue ver se esse domínio que você quer está disponível ou não para a compra. Lá no registro.br custa, salvo engano, R$40 o ano, geralmente, um domínio que você vai comprar por lá. Não tem como fugir disso. E no GoDaddy você pode comprar domínios que são .com, .work, .blog. Tem alguns domínios diferentes que estão se tornando mais comuns na internet que você pode comprar lá. Então no nosso caso, o freelaw.work a gente comprou nesse site, chama godaddy.com. E o domínio freelaw.com.br a gente comprou no registro.br. Então são 2 sites. Se você quer o .com, onde que você compra? Lá no GoDaddy. Se você quer o .com.br, você compra no registro.br. Da mesma forma, o .adv.br você vai poder comprar lá no registro.br, ok? Depois que você comprar o domínio, aí você precisa ir para o nosso segundo passo técnico. Você tem que comprar uma hospedagem. E aí, a hospedagem que a gente recomenda para você começar se chama HostGator. Você entra no HostGator, cria uma conta e vai lá e compra uma hospedagem para o seu site. Depois que você comprou o domínio e a hospedagem, para que serve a hospedagem? A hospedagem é onde o seu site vai estar armazenado. Então, o seu site, digamos que ele está lá na nuvem, alguém entrou, digitou ali na internet e aí aparece ele lá. Você tem que ter tanto a hospedagem quanto o domínio para que o seu site apareça. Depois que você compra o domínio e a hospedagem, aí você vai para o nosso terceiro passo técnico, que é você precisa de criar um site no WordPress. O que é o WordPress? O WordPress é uma ferramenta que foi criada para que pessoas como eu, você e a Júlia, leigos, consigam criar um site sozinhos sem precisar de um programador. Você cria um site no WordPress e depois que você cria um site, você pode instalar um tema nesse site. O que é um tema? Um tema basicamente é um conjunto de layouts que foi desenvolvido por profissionais de marketing, programadores, para facilitar a sua vida. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Esse aqui é o tema do Div, que é o tema que a gente usa aqui na Freelaw. É um tema, assim, é o tema mais utilizado no mundo e olha para você ver como que é amigável aqui o layout que a gente pode utilizar. É muito customizado, então não é porque a gente está usando um tema que o site fica feio. Pela minha experiência, inclusive, os sites que a gente faz com o tema ficam muito melhores do que esses sites padrões aí da advocacia. Então, a partir do momento que a gente instala o WordPress no nosso site, a gente compra esse tema, a gente está comprando todo esse conhecimento. Você pode ou comprar um tema que custa aí 200, 300 reais, ou usar um tema aí gratuito na internet, que tem um layout um pouco pior, mas também é possível para começar. Então, só para a gente entender quanto que custa toda essa parte de gasto aqui até então. A gente está falando de um domínio que vai custar uns 40 reais ao ano, uma hospedagem que custa uns 100 reais ao ano, 120 reais ao ano, e um tema que você vai pagar uns 300 reais por ano, ou dependendo do tema, você vai comprar uma vez e você nunca mais tem que pagar. É isso aí, Gabriel. E aí depois vem o passo que a gente já deu um adiantado para vocês,
que é o fato da gente precisar instalar os aplicativos necessários para o seu site. Então, por exemplo, é legal que a gente tenha aquele botão do WhatsApp, que a gente vê alguns sites que você já consegue ali clicar e já falar com o responsável pelo atendimento, né? Então é legal que você já conecte ali o seu telefone ou o telefone da secretária do seu escritório, porque se alguém entrar no seu site já interessado em contratar um serviço seu, já tem um contato facilitado ali. E além disso, a gente recomenda muito o plugin do SEO, né? Que é o que a gente mencionou, que vai te ajudar naquele checklist que a gente passou. Então você não vai precisar decorar aquele ponto por ponto, o próprio plugin já vai te indicar as otimizações que você precisa fazer no texto. Então ele vai falar, olha, atenção, a palavra-chave não está no título, coloca a palavra-chave na URL, ele já faz essa leitura automática do texto e já vai te facilitar nisso. Então acho que esses são os dois plugins, né? Esses dois aplicativos que a gente recomenda que você tenha de início no seu site. São os principais, assim. Assim, só pra gente entender onde que a gente está aqui agora nas configurações técnicas. Eu sei que talvez pode parecer um pouco difícil, a gente não disse que seria fácil também ao mesmo tempo, mas esse é o passo a passo. Qualquer pessoa consegue fazer, só precisa de boa vontade. Primeiro a gente vai no registro.br, compra o domínio, vai no GoDaddy, compra o domínio. Depois vai no HostGator, compra a hospedagem. No próprio HostGator, eles vão te dar a opção para você instalar o WordPress. Você instala o WordPress e você já vai entrar lá no painel do administrador dele. E lá dentro do painel do administrador você pode instalar um tema. Você busca lá os temas e você pode colocar. Você pode comprar o Div, por exemplo, e instalar lá no seu site. Depois que você faz isso no próprio WordPress, você tem um botão ali que se chama plugins. Você vai e consegue instalar os aplicativos necessários no seu site. Então é você entendendo cada um desses desafios e indo passo por passo. E aí, você superando essas 4 etapas, aí você também vai buscar uma ferramenta de e-mail. Por que é importante o e-mail? Porque com o e-mail você consegue cadastros. Então, você tem que ter algum botão para a pessoa poder se cadastrar, se ela quiser saber mais de você. Nós não somos um portal de notícias. Nós somos um escritório de advocacia que quer produzir conteúdo, mas a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ganhar cliente. Então, sempre que a gente faz um conteúdo, a gente tem que ter algum local para a pessoa que quiser ir além, ela puder se cadastrar. Então você coloca lá, por exemplo, um formulário para a pessoa que quiser receber mais novidades, receber conteúdos exclusivos, ela puder se cadastrar. E aí vem esse ponto, você tem que escolher uma ferramenta de e-mail. Qual ferramenta que a gente recomenda para vocês começarem? Uma que se chama MailChimp, que é gratuita, porém em inglês. Então para quem tiver um pouco de dificuldade com a língua, é um pouquinho difícil, pode ser um pouquinho desafiador utilizá-la, mas para quem não tiver, ela é gratuita, então ela é uma boa. E para quem tem dificuldade com a língua e quiser uma ferramenta em português, aí a ferramenta que a gente recomenda para vocês começarem se chama RD Station. Você começa ali e já começa a se relacionar com a sua audiência por e-mail desde o início, né, Júlia? E é muito importante que a gente tenha esse contato com a audiência, né? Porque você começa a estabelecer esse contato direto, né? Que não só será feito por meio de redes sociais, mas também começa a ter o contato direto da sua audiência. Então, isso é muito positivo. E para isso, né, a gente vai precisar também instalar alguns formulários no seu site. Como esse que a gente acabou de trazer, né? Então, você escolheu a ferramenta... É para você poder capturar, né, esses contatos. Você escolheu a ferramenta, instalou o formulário e garantiu que o seu site está conectado com a ferramenta de e-mail. Que aí, sempre que alguém cadastrar lá no seu site, você consegue enviar e-mail para essas pessoas. E esse ponto que o Gabriel falou é bastante interessante. A gente fazer essa integração, ver se os contatos que estão cadastrando no formulário estão chegando na ferramenta de e-mail. Isso para um futuro vai ser importante para que você não precise ficar olhando todo mundo que cadastrou no formulário e passando esses contatos para a ferramenta de e-mail. Gabriel, Júlia, isso aqui é muito técnico, eu não quero aprender isso, é muito difícil, o que eu faço? Assim, é verdade, no nosso ponto de vista, dificilmente, se você ou se alguém do seu escritório não souber isso, você não vai conseguir fazer uma estratégia boa. Você vai fazer uma estratégia comum, da vala comum, como a gente trouxe. Alguém no seu escritório tem que aprender isso, até para que vocês consigam delegar. E até para que a estratégia ganhe escala ao longo do tempo, né? Escala na produção, otimização de conteúdos. É bom a gente ter esse domínio das configurações técnicas básicas para a gente saber liderar a estratégia. A gente tem no curso do Method Flow, a gente tem um passo a passo detalhado de cada uma dessas coisas. Então a gente compartilha a tela e vai fazendo junto com você. São mais de 5 horas de conteúdos para isso.
Evidentemente não dá tempo de a gente passar um passo a passo aqui, desses mini tutoriais como a gente faz lá, mas se você quiser aprender sozinho, é só você ir seguindo isso mesmo. Primeiro eu sei que eu tenho que comprar o domínio, depois a hospedagem, depois eu tenho que instalar o WordPress. Vai no Google, pesquisa como instalar o WordPress, vai buscando tutoriais que você vai conseguir superar essas questões técnicas. E na própria Freeló a gente também tem alguns conteúdos gratuitos sobre como construir um site, como instalar alguns desses plugins. Então, assim, você vai conseguir alguns materiais gratuitos sobre isso também. Mas como o Gabriel falou, realmente não dá pra gente entrar nas minúcias de cada ponto, senão a gente ia se estender muito aqui no conteúdo de hoje. Mas esse aqui é o mapa das configurações técnicas, tá? E se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir. Você só precisa realmente ter boa vontade para seguir esse passo a passo. E, bom, aí a gente finaliza aqui essa parte de técnica aqui, como a gente trouxe, dos passos a passo que você precisa de seguir. E a gente entra no nosso terceiro ponto da aula, que é a execução da estratégia e quais resultados que você pode esperar a partir disso. E para começar, o nosso conselho é que você comece com uma estratégia enxuta de marketing. E o que é essa estratégia? É a produção de um conteúdo por semana no blog e a distribuição desse conteúdo por 3 vezes nas redes sociais. Ou seja, em uma semana, né, da sua estratégia, você precisa publicar um conteúdo devidamente otimizado no seu site, com todas aquelas configurações técnicas que a gente trouxe anteriormente, e depois distribuir esse conteúdo por no mínimo 3 vezes, utilizando a rede social onde o seu cliente esteja, né, e que você já se posiciona por lá. Eu não sei se isso parece muito, parece pouco para você, mas pela nossa experiência, pelo que os nossos alunos fazem, que a gente também faz aqui, que a gente recomenda, siga isso aqui no início, ainda que você ache pouco ou que você acha muito, e depois, pouco a pouco, depois que você ganhar um pouco mais de experiência, aí se aventure em avançar um pouco mais. A gente recebe dúvidas assim, Gabriel, já posso fazer uma live, quero fazer um podcast para o meu escritório. A gente recomenda para você para que vocês vão com um pouco mais de calma e depois você avança. Então siga isso aqui por 3 meses, 6 meses, vê se está dando conta, porque a produção de conteúdo, vocês viram que tem toda a otimização, vocês nunca fizeram isso. Então não adianta a gente ficar com um ritmo muito grande, vocês provavelmente vão dar um tiro no pé. Porque nesse início, mais importante do que muito conteúdo é a gente manter todos esses rituais da produção de conteúdo, né? Manter a constância e a frequência de produção de conteúdo no blog e distribuição desses conteúdos nas redes. Então, para começar, esse é o mínimo necessário, né? Agora, se você acha que esse mínimo necessário tá muita coisa, assim, eu sinto muito, porque a gente precisa, esse mínimo a gente precisa de colocar no papel. É isso que vai gerar os resultados, né, Gabriel? E na nossa visão, isso aqui é muito menos do que você teria que fazer para ficar ali relevante no Instagram, porque todo dia, 24 em 24 horas, story, post todos os dias. Então o ritmo fora dessa estratégia que a gente traz para vocês é muito maior. Então eu acho que não tem desculpa. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter resultado. Mas se fizerem menos do que isso, dificilmente vão ter também, né, Júlia? E o legal é que a gente pode aproveitar esse conteúdo do blog para gerar vários micro conteúdos para as redes sociais, porque você já fez um conteúdo super completo e depois é só reaproveitar esses conteúdos na hora de distribuí-los. E quais resultados, né, que a gente pode esperar dessa estratégia que a gente passou para vocês de produção de conteúdo uma vez e distribuição a 3 vezes na semana? Aos poucos, o seu site vai começar a ranquear no Google e você vai começar a ganhar autoridade. Então, você vai começar a receber um volume significativo de visitas mensais e, consequentemente, você vai ter um volume de cadastros e de clientes aumentados. Assim, os resultados eles não acontecem do dia para a noite, né? A gente precisa realmente trabalhar nessa constância e nessa frequência para que esses resultados cheguem. Mas assim, nos primeiros 3 meses é provável que você já consiga o primeiro cliente com essa estratégia. Você vai precisar, assim, o que eu preciso de fazer para eu já conseguir o primeiro cliente depois de 3 meses, por exemplo? Você vai ter que produzir bons conteúdos e ser uma boa pessoa de relacionamento, distribuir bem esses conteúdos de uma forma ativa. Porque no início nesses primeiros meses, você ainda não tem o volume de pessoas que chega pelo Google. Porque para você começar a alcançar as primeiras páginas do Google, você precisa mais ou menos de 4 meses, 6 meses de estratégia. A gente já começa a ver o site crescendo. Então no início você vai realmente naquele trabalho de formiguinha, mandando conteúdo por conteúdo, e aí você já começa a ter esses primeiros resultados, começa a ter a primeira audiência, vai ganhando mais confiança.
No início, assim, os marcos que a gente gosta de trabalhar aqui na Freeló? O primeiro objetivo que você tem que ter, se você está do zero, é ter o primeiro conteúdo publicado. Então é isso que você tem que mirar. Depois que você tem o primeiro conteúdo publicado, aí você tem que conseguir o primeiro cadastro no seu site, a primeira pessoa que se interessou ali pelo conteúdo e cadastrou. E que não seja alguém conhecido. Que não seja alguém conhecido, né? E aí depois que você consegue esse cadastro, aí você vai para o quarto passo, que é realmente eu estou buscando o primeiro cliente. Então, por mais que o nosso objetivo final seja conquistar clientes, vamos entender que a gente tem toda essa jornada. Então, se você está do zero, o primeiro objetivo agora é a gente conseguir produzir o primeiro conteúdo. Depois do primeiro conteúdo, foca no cadastro, depois você vai focar no primeiro cliente. E para a gente consolidar tudo o que a gente trouxe aqui até agora, nesses dias aqui, né? Qual que é o mapa para o seu escritório em 2021? Prestem atenção, né? Primeiro passo, você vai precisar configurar algumas coisas que a gente já trouxe para vocês. Então, se você ainda não tem uma logo, uma paleta de cores, você precisa definir isso para ter constância na identidade visual. Depois, você vai precisar ativar suas redes sociais ou atualizar suas redes sociais com informações e elementos gráficos novos do seu escritório. Você vai configurar o Google Meu Negócio, que a gente falou para vocês que vai ser muito importante para as buscas locais. Você vai comprar um domínio e uma hospedagem para o seu site. Vai criar um site no WordPress. Vai instalar os aplicativos necessários para o seu site, então o plugin de SEO e o WhatsApp, minimamente. E por fim, você vai conectar o seu site com uma ferramenta de e-mail marketing. Então, essas são as configurações que a gente vai precisar fazer. É difícil fazer as configurações? Mas ao mesmo tempo não é. Se você tiver um pouco de boa vontade, pesquisando, você vai conseguir fazer. A gente tem conteúdo sobre isso, tem outras pessoas que têm também. Pesquisa e vai. São esses os passos, então você já entende cada um dos desafios. Se você ainda não tem logo e não tem paleta de cores, o primeiro desafio começa ali. Depois, cumprir aquilo, vai para as redes sociais e aí você vai seguindo passo por passo. E aí a gente conseguiu configurar essas coisas, aí é o que você precisa de fazer. O que você tem que fazer? E aí a gente precisa executar a estratégia do ponto de vista estratégico e prático. Então a gente vai precisar conhecer o nosso cliente do escritório, quais produtos e serviços vocês oferecem e vai entender os pontos fortes e fracos do escritório na aquisição de clientes. Que foi muito que a gente trouxe na aula anterior. Exatamente. Então a gente já fez várias perguntas lá, talvez você já até começou a responder, a gente até viu, algumas pessoas falaram com a gente, já começaram ali a fazer os exercícios, é bem bacana, mas é um exercício contínuo, então por mais que você já tenha feito, sempre você tem que revisar isso. E depois você vai precisar compreender os maiores problemas do seu cliente e de acordo com como o seu escritório pode ajudar esse cliente, você vai definir a linha editorial dos conteúdos do escritório com no máximo 3 assuntos nessa linha editorial. Então vai compreender o cliente, depois entender os problemas dele e definir os assuntos que serão abordados no blog do seu escritório. E aí a gente tem que nichar, definir um tipo de cliente, 3 linhas editoriais. Então se você tentar falar para mais pessoas, provavelmente você também não vai ter sucesso. E depois disso é que a gente vem com a parte de produzir conteúdos com base em dados, que a gente vai pesquisar palavras-chave e vai ver quais têm o maior volume de busca e o menor nível de dificuldade e priorizar essas palavras-chave para a gente produzir os nossos conteúdos. Então a gente vai priorizar esses assuntos, criar um cronograma de produção de conteúdo e um desafio que a gente coloca aqui é sempre do ponto de vista jurídico, produzir um conteúdo que você considera 10 vezes melhor do que o primeiro lugar no Google. Então você vai entender para qual palavra-chave você quer ranquear, vai pesquisar essa palavra-chave no Google, vai ver o primeiro lugar e vai produzir um conteúdo 10 vezes melhor desse primeiro lugar do ponto de vista jurídico. Que aí tem mais chance de você ranquear, né? Você criar um conteúdo assim, excelente. E é legal, assim, gosto muito. A gente tem que ter respeito pelo primeiro lugar do Google, porque você pode até não gostar se você pesquisar agora direito do trabalho, eu acho que o primeiro resultado é ruim. Tudo bem, mas o Google nesse momento entende que de todos os conteúdos da internet, aquele é o melhor. Então você tem que se espelhar mais ou menos naquilo e fazer algo melhor. Então você pode se espelhar na estrutura, na forma que é subdividido o texto
e buscar oportunidades, como a gente trouxe lá, né? Tem muito primeiro lugar que tá ruim ainda no direito, porque tem poucas pessoas que sabem tudo isso que a gente trouxe para vocês. E poucas pessoas fazem esse conteúdo muito bom e otimizam ele para o SEO. Então, depois que você fizer ele 10 vezes melhor que o primeiro lugar, você otimiza esse conteúdo para SEO com as dicas que a gente deu aqui, com a ajuda do plugin de SEO e, por fim, mantenha a constância, sempre recomendada aqui, de um post no blog por semana e distribuir esse conteúdo que você postou no blog 3 vezes nas redes sociais que você utiliza. É muita coisa, né, pessoal? Mas o passo não é fácil, a maior parte não faz isso, por isso que é o Mar Azul, por isso que é uma grande oportunidade. E se você quiser fazer tudo sozinho ou sozinho, os passos são esses. A gente tem muito conteúdo gratuito. Terças e quintas sempre tem um podcast do Método Freeló com conteúdos inéditos. A gente tem episódio já sobre site para advogados, sobre coisas técnicas. Se vocês quiserem que a gente produza algum conteúdo gratuito a mais, fala com a gente é bem acessível. E eu acho que o recado que a gente queria trazer para todos é não procrastine. Sei que pode parecer muita coisa, pode parecer assustador, mas vocês dão conta. A gente trouxe casos que provam isso. Tem outras pessoas como vocês que às vezes se consideravam péssimos com a internet, péssimos com o computador, não sabiam nem ligar uma videoconferência e fizeram e tá dando certo a estratégia. Então vamos começar agora e aí a pergunta que a gente faz para vocês é: quem que vai ocupar o primeiro lugar do Google? Quem que vai estar lá? Vai ser o seu concorrente ou vai ser você? E a gente espera que seja você. Então, quanto antes a gente começar, vai ser melhor. E por fim, se você que acha que realmente é muita coisa para fazer sozinho, né, que quer um apoio mais próximo, que quer estar mais próximo da Freeló, a gente queria convidar vocês para participar do nosso curso do Método Freeló. O que é o nosso curso, pessoal? Assim, como a gente trouxe, se vocês quiserem fazer sozinho, vocês vão conseguir fazer. Mas o nosso curso é como a gente criou uma metodologia para encurtar o seu caminho. Para quem que é esse curso? Primeiro, né, para quem quer executar essa estratégia em 2021, para já começar a conseguir clientes na advocacia em 2021, para quem priorizou isso nesse ano, para quem quer fazer uma mudança na advocacia, criar uma advocacia diferente, e também para quem quer ter um certificado da Freeló e prestar serviços de marketing jurídico para outros escritórios de advocacia e advogados. Como a gente trouxe, né, é desafiador fazer tudo isso. A gente apanhou bastante, vocês conhecem a nossa história, a gente teve que aprender sozinhos e com base em todos os erros, todos os aprendizados, tudo que a gente já fez que deu certo, tudo que a gente fez que deu errado, a gente desenvolveu essa metodologia para encurtar o seu caminho mesmo. E o objetivo é realmente pegar na sua mão e te ajudar a saber qual que é o próximo passo, a configurar cada uma das coisas. A gente tem muitos tutoriais aí para ajudar que vocês superem cada um dos desafios técnicos e estratégicos da sua estratégia, né, Júlia? Então é um acompanhamento ainda mais próximo para te ajudar a entender onde você está, qual que é o próximo passo que você precisa cumprir e tá bem próximo desse passo a passo com vocês, acompanhando mesmo essa evolução e te ajudando a aplicar essas técnicas de uma forma bem próxima, para que você atinja a excelência mesmo nas práticas de inbound marketing para o seu escritório e colha esses resultados muito mais rápido do que a gente colheu na Freeló, porque realmente a gente está fazendo uma metodologia para que você não tenha os mesmos desafios, não passe pelos mesmos desafios que a gente passou, né? Eu gosto de brincar que é como se fosse um GPS. E a gente é bem comprometido com o resultado dos alunos, porque com os resultados que a gente cresce mais, né? E a gente viu isso bastante com os alunos da primeira turma, está sendo uma experiência bem bacana, tanto nossa quanto deles. E para você entender, né, o que é o curso do Método Freeló. Nosso curso é uma certificação em inbound marketing que tem 31 horas e 15 minutos de conteúdos que são divididos em 7 módulos. Pode ser que quando você entre tenha um pouco mais de 31 horas e 15 minutos, porque sempre que a gente vê alguma coisa que a gente pode melhorar, a gente adiciona uma aula nova, um tutorial novo, de acordo com os pedidos dos alunos, né? A gente segue muitos feedbacks dos próprios alunos também. Às vezes, então, a gente vê que tem alguma coisa que os alunos estão com uma dificuldade maior, a gente grava novas aulas. Então, o curso está sempre realmente recebendo novas aulas na medida que a gente recebe os feedbacks dos alunos. E sempre surgem novas ferramentas, o marketing muda. Então, surgiu uma nova ferramenta de e-mail, vamos gravar uma aula, vamos disponibilizar para os alunos. Tá? E como que funciona a estrutura? São 7 módulos, né? Os 3 primeiros módulos, eles vão te dar a base teórica necessária para você evoluir essa estratégia. A gente fala no primeiro módulo sobre introdução à aquisição de clientes na advocacia.
No segundo módulo, a gente entende o mercado de marketing digital como um todo, como que o Google funciona, como que as redes sociais funcionam, a gente fala de Google Ads, Facebook Ads também. E aí depois a gente entra no terceiro ponto, que é o que é inbound marketing, como que funciona a sua estrutura. São 3 módulos teóricos muito importantes. E depois a gente entra no módulo 4, que é um módulo mais prático, que vai te ajudar a aplicar essa teoria que você aprendeu até então. Então a gente vai te dar os primeiros passos para que você execute a estratégia de inbound marketing na advocacia, com todos esses tutoriais, te ajudando mesmo a executar isso, com exercícios. E no módulo 5 a gente dá uma pausa nessas questões estratégicas e a gente se aprofunda nas questões técnicas. Se vocês forem pensar, é até um pouco da lógica que a gente seguiu aqui na semana do inbound, da semana da conquista de clientes na advocacia. Porque a gente veio na aula 2, a gente trouxe como começar a estratégia, na aula 3 a gente já fala um pouco de questões técnicas, só que lá a gente tem 30 horas para a gente conversar. Então a gente consegue se aprofundar muito mais nesses temas. Então no módulo 5 a gente dá um manual completo, um passo a passo, para que você consiga entender o que precisa ser feito. E aí a partir disso você consegue decidir, quero fazer todas as configurações técnicas sozinho, ou não, eu quero terceirizar isso. Como que a gente terceiriza da forma mais eficiente, gastando menos? É isso que é o desafio para vocês não terem que gastar rios aí com programadores, deixar site na mão das outras pessoas, rios de dinheiro também com web designers, sendo que talvez aquilo não vai ser tão efetivo para vocês. Exatamente. E no módulo 6 a gente traz a estratégia enxuta de inbound marketing com mínimos detalhes de como executar essa estratégia da melhor forma possível. Então assim, o que você deve fazer no início para colher esses resultados? E, por fim, no módulo 7, a gente traz a estratégia avançada de inbound marketing. Então, depois que você já está executando a estratégia enxuta muito bem, o que você pode fazer para ter resultados ainda mais expressivos, e a gente ensina quando evoluir, quando delegar, como diversificar os canais, como diversificar essa produção de conteúdo para quem já chegou nesse nível mais avançado. Vale a pena aumentar a frequência, vale a pena criar podcast, como cria podcast, qual ferramenta usar, como cria live profissional, qual equipamento que eu compro para filmar, qual equipamento que eu compro para luz. Então a gente realmente é muito detalhado nesse tipo de informação, mas está na estratégia avançada. A gente não recomenda que vocês comecem por aqui, mas para quem executou a enxuta e deu certo, qual que é o próximo passo? Como que a gente avança? É isso que a gente trata no módulo 7. A gente gosta de brincar que a gente não gosta de ficar em cima do muro na nossa metodologia. A gente gosta de falar para você o que a gente acredita que você deve fazer no próximo passo. Então é isso que a gente faz. Então por isso que a gente divide em estratégia enxuta e estratégia avançada. Para acabar com a sua confusão mental. Para você sempre saber qual é o próximo passo que você precisa seguir. A gente traz clareza nessa forma de executar. Então a gente vai dar realmente a receita que funcionou com a gente e que vai funcionar com vocês também. E modéstia à parte, é tudo o que é necessário. Nesse curso, assim, você vai encontrar realmente todos os detalhes de tudo mesmo que é necessário para acelerar os seus resultados em 2021 e para que você consiga executar essa estratégia de marketing com excelência. E assim, a gente tem diferentes formatos de aulas. A gente tem aulas expositivas, a gente tem aula de debates, a gente tem aula prática. Então tem aula que a gente vai estar compartilhando slides, tem aula que a gente vai estar compartilhando tela, tem aula que a gente vai estar conversando, discutindo sobre experiências e tem aula que a gente vai estar uma aula mais positiva. A gente varia isso de acordo com a necessidade daquele tema. E a gente também tem aulas complementares. Eu dou aula, a Júlia dá aula, a gente tem a Renata do nosso time de marketing, o Humberto e o Kevin, que são do nosso time de tecnologia. A gente fala de programação, desafios técnicos para advogados de uma forma detalhada. A gente tem aula com o Bernardo de Azevedo, que ele é um dos fundadores do canal Ciências Criminais, tem mais de 1 milhão de acessos mensais. E ele conta como que ele construiu aquela estratégia para aumentar a autoridade do site dele. Então uma aula exclusiva também bem bacana. E para facilitar o seu aprendizado, a gente brinca que no final do curso a gente não quer que você goste do curso e elogie o curso. A gente quer que você tenha resultado. Então, além das aulas, a gente tem planilhas para facilitar a sua execução. Então, 4 planilhas que a gente dá para os alunos, que é planilha para definição de objetivos e resultados-chave, que são os OKRs, planilha de métricas, uma aula explicando como usar essa planilha da melhor forma, planilha também para mapear a persona, o seu tipo de cliente ideal, também planilha para mapear a jornada do seu cliente, planilha para pesquisar palavras-chave, também para priorizar conteúdos, qual que é a melhor forma de você organizar os seus conteúdos que a gente recomenda. E a gente gosta de brincar que tem um estilo freeló aqui de trabalho, de ensino. Nós somos informais, a gente gosta de ser muito próximo de todo mundo
e a gente preza por uma metodologia de ensino ativa. Então a gente tem muitos exercícios práticos mesmo, e muitos projetos reais que você desenvolve sempre adequados à sua realidade. E o melhor de tudo é que a gente tem uma comunidade exclusiva apenas dos alunos da nossa certificação Inbound Marketing. Então você vai ter pessoas ali passando pelos mesmos desafios que você ou que já passaram por esses desafios, compartilhando experiências ali com você, para que a gente construa a melhor comunidade de aquisição de clientes na advocacia por meio da internet. E você vai ser estimulado a fazer o seu calendário editorial, fazer o seu planejamento de posts, escrever o primeiro texto, e a gente pode usar a comunidade justamente para a gente ter essa troca, e hoje a troca é muito rica. A gente tem depoimentos de alunos aí que falam que fizeram amigos lá, e isso é bem bacana também. E a gente tem o certificado da Freeló, e esse certificado tem muito valor, viu? Porque, primeiro, quase todas as semanas a gente recebe escritórios de advocacia querendo nos contratar para fazer algum tipo de marketing jurídico. Ou então pessoas que acabam pedindo indicação, Freeló, vocês conhecem alguém que tem essa expertise, às vezes alguém do direito que tem essa expertise. E hoje a gente não tem profissionais suficientes para indicar para essas pessoas, justamente porque são muitas pessoas buscando, né? Então, assim, esse certificado tem muito valor para você que às vezes não tem um escritório, mas tem interesse também em utilizar essa metodologia para executar essa estratégia em outros escritórios. Vai ter um grande valor para você também. E além disso tudo, pessoal, a gente tem 6 horas de mentorias online em grupo. Então são aulas ao vivo que também são disponibilizadas posteriormente. As aulas da próxima turma já estão marcadas, vão ser nos dias 9 de fevereiro, 23 de fevereiro e 9 de março, sempre às 8 horas da noite, de 8 às 10 da noite. Também um momento ali para a gente tirar dúvidas, para a gente entender o que está prejudicando ali a execução da estratégia, para a gente realmente alavancar os resultados de vocês. E a gente também oferece para todos uma garantia incondicional de 7 dias. Vocês vão ter acesso imediato às aulas, a todas essas aulas que a gente comentou com vocês, a todos esses materiais. E se mesmo assim vocês não gostarem, não tem burocracia, realmente vocês falarem que não cumpriu a expectativa de vocês, que o curso não está cumprindo a expectativa, e a gente devolve o dinheiro de vocês. Fazendo um resumo, né, do que a gente falou para vocês, o curso do Método Freeló são 31 horas e 15 minutos de conteúdo até então, com acesso imediato a todas as aulas, mais 6 horas de mentoria online em grupo, que é onde você vai tirar todas as suas dúvidas sobre a execução da estratégia. A gente vai acompanhar bem próximo isso. Você vai participar de uma comunidade de advogados que estão implementando essa estratégia, então você vai ter apoio na implementação da estratégia no seu escritório também e vai poder compartilhar experiências. A gente tem as nossas planilhas de exercício prático, que é planilha de definição de métricas e objetivos para o seu escritório. Então, a gente vai te ajudar a organizar toda essa gestão do marketing do seu escritório de forma geral. Planilha para mapear a sua persona, quem é o tipo de cliente ideal do seu escritório. Planilha para mapear a jornada do seu cliente. Planilha de pesquisa de palavra-chave e de priorização de conteúdo. Além do certificado da Freeló, que vale muito. E a garantia de 7 dias incondicional. Ou seja, assim, o resumo desse curso é tudo o que você precisa para, de fato, colher os resultados da estratégia em 2021. E uma das coisas que a gente mais se orgulha, que a gente até mencionou anteriormente, é que o nível de satisfação na primeira turma foi 9,6 em 10. Então a gente está com um nível alto de satisfação, a gente espera manter esse nível, até evoluir esse nível, para que a gente sempre te ajude a alcançar os melhores resultados. E assim, você deve estar se perguntando agora, né? Poxa, quanto que custa esse curso? Quanto que vale isso tudo? E assim, antes da gente falar sobre isso, né? Assim, eu queria saber para você, né? Quanto que custa, né, criar um site sozinho? Acho que você já conhece o preço de mercado. Às vezes o mercado cobra 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais para fazer um site. Eu já vi estratégias de marketing jurídico, uma agência montando uma estratégia muito complexa para um escritório, com várias das coisas que a gente traz aqui, e às vezes até coisa mais complexa do que o necessário, mas com orçamento de 100 mil reais, já vi de 10 mil reais, de 20 mil reais. Então, assim, realmente a gente vê assim, algumas opções do mercado muito caras, né? E a gente também vê, né, que uma coisa que eu gosto muito de pensar quando a gente fala do marketing, até falou isso antes, né? Sempre que você for fazer algum investimento em marketing, a gente tem que pensar no retorno sobre o investimento. E aí a pergunta que a gente faz hoje é o seguinte: se essa estratégia que a gente traz aqui para vocês, a gente conseguir te ajudar a executar ela, você começar a conseguir um cliente todo mês com ela daqui a algum tempo, o que isso pode gerar para o seu escritório? Qual é o faturamento que isso pode gerar para o seu escritório?
Tudo isso é importante que você leve em conta na hora que você for tomar essa decisão de participar ou não da turma. E por enquanto, né, a gente não vai falar ainda do preço do curso, a gente vai abrir as vagas oficialmente na próxima segunda-feira. Se você quiser participar, você vai saber melhor lá na próxima segunda-feira, a gente vai divulgar todas as vagas, pode ficar tranquilo. E a gente tem uma notícia muito boa para você ainda. Se você tiver entre os 20 primeiros inscritos nessa turma, então segunda-feira a gente vai divulgar todos os detalhes para você garantir sua inscrição. E se você estiver entre os 20 primeiros, você vai receber alguns bônus muito especiais. O primeiro deles é um download de um tema premium, que é o tema mais popular do WordPress no mundo, e ele tem um dos construtores de página mais simples que você já viu. E além disso, tem layouts pré-definidos, mais de 1.500 layouts pré-definidos para você comprar todo esse conhecimento que a gente comentou, né, de designers, de programadores que pensaram naquele layout. E que é o Div, né, que só a licença desse tema, ela custa $89 ao ano. Ou seja, vocês já vão fazer uma economia aí, já não vão precisar pensar no tema do WordPress, que é das configurações técnicas que a gente trouxe para você anteriormente. Além disso, na quarta-feira, no dia 8 de fevereiro, às 8 horas da noite, a gente já vai ter um encontro exclusivo com esses inscritos para a gente criar, ou se você já tinha um site, a gente otimizar junto do seu site, do seu escritório de advocacia, porque a gente quer começar 2021 com tudo, sem perder tempo. Vamos já começar para a gente superar os gargalos técnicos, para a gente começar já fazendo junto. Então, além do tema, vocês vão ter uma mentoria exclusiva, esses 20 primeiros com a gente, ajudando vocês a montar esse site da melhor forma, montar esse site ou esse blog, né? E a gente vai ter também correção individualizada em até 5 dias úteis de 2 conteúdos publicados por você no seu blog até o dia 31 de março. Então, se você publicar 2 conteúdos no seu blog até o dia 31 de março, nós vamos fazer uma correção com todos os pontos que você precisa melhorar e otimizar nesse conteúdo para que você colha o mais rápido possível os resultados da estratégia e alcance esse primeiro lugar no Google. E por fim, a gente também vai revisar o planejamento de conteúdo e o seu calendário editorial se você nos enviar até o dia 31 de março. A gente vai pegar na sua mão mesmo e te ajudar, porque a gente vai te ajudar a superar o desafio técnico, a gente já vai te dar um tema, a gente vai corrigir os seus textos e a gente ainda vai te dar a gente vai ainda revisar o planejamento de conteúdos que você fizer. Por quê? Porque nós estamos comprometidos com o seu sucesso. Só que não se esqueçam que isso vai ser só para os 20 primeiros inscritos. Então, quem tiver interesse em garantir esses bônus tem que correr para fazer a inscrição, né? A gente não sabe quantas pessoas que vão se inscrever, mas a gente tem 1.500 pessoas aqui que fizeram parte dessa semana. Bom, pode ser que as vagas acabem na própria segunda-feira, a gente não sabe. E as vagas vão ser abertas às 7 horas da manhã. Então, se você estiver interessado, a gente te recomenda que você fique atenta e se antecipe para que você possa garantir esses pontos exclusivos. Se não conseguir, já marca na agenda, segunda às 7 horas da manhã. Se você não conseguir esses bônus, de toda forma, você já viu que tem muita coisa ali no curso bacana que você também vai ter acesso de toda forma, se você não for se você não tiver entre esses 20 primeiros, né, Júlia? A gente tem os materiais gratuitos, as diversas planilhas que a gente trouxe, além das mentorias em grupo que vão te ajudar também. Mas os bônus estão incríveis, então se eu fosse você, já agendava aí o horário das 7 horas da manhã para garantir a vaga o mais rápido possível. E nesse horário, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente vai te enviar um e-mail com todas as condições para que você possa garantir a sua inscrição. Aí nesse e-mail de segunda a gente vai dar maiores informações para você garantir essa vaga. Se você não estiver recebendo o nosso e-mail, manda uma mensagem para a gente garantir que você vai receber. Olha a sua caixa de spam, olha a caixa de promoções, tá? E não se esqueçam, pessoal, que amanhã não acabou de forma alguma, tem muita coisa amanhã ainda. Mentoria online, a gente vai responder dúvidas que vocês trouxeram pra gente, muitas dúvidas no Instagram que vocês enviaram, pra gente ajudar a destravar o que ainda estiver travando para vocês em 2021. Se tiverem dúvidas também sobre o curso do Método Freeló, a gente também vai responder todas essas dúvidas amanhã e a gente espera vocês lá, né? E pra gente terminar, como de praxe, vamos terminar com algumas histórias aqui de alguns colegas advogados, vamos contar um pouquinho sobre a experiência que eles tiveram com o nosso curso, algumas histórias inspiradoras. Acho que vai ser legal para vocês, né, Júlia? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bom?
Me chamo Luciara, moro em Dourados, Mato Grosso do Sul, e vim falar para vocês um pouco sobre a minha experiência com o curso de Inbound Marketing da Freeló. Eu, na verdade, conheci a Freeló pelo podcast e daí fui pesquisar, saber mais. E aí foi bem quando eles estavam promovendo a semana, né, de abrir o Inbound Marketing, a semana do Inbound Marketing. Falei, gente, o que é Inbound Marketing? Eu fui pesquisar no Google o significado da palavra. Então, se você acha que você não tem que comprar o curso porque você não sabe nada, você está no lugar certo. Quando eu assisti ainda as 3 aulas, né, do conteúdo gratuito, falei, cara, tanto conteúdo, o que eles vão passar dentro desse curso? Mas assim, comprei e pra mim foi assim, o melhor curso custo-benefício, porque o conteúdo, a riqueza de conteúdo que eles passam é muito grande, galera, sério. Porque dentro do curso eles vão te explicar todo o marketing digital, todo passo a passo, porque se você já conhece um pouco ou sabe, ou você vê uma publicação de um escritório, de um advogado, no Instagram, no Facebook, se você vê tipo um texto no blog, gente, essa publicação é tipo assim, a pontinha do iceberg. O que eles vão te explicar é tudo que tá abaixo da linha do oceano, aquela grandeza daquele iceberg é o que eles vão te passar no curso, porque eles te explicam detalhadamente todo o passo a passo do marketing. Eles vão te explicar. Eles vão te explicar como é que funciona o marketing, como é que funciona o marketing na advocacia, como é que funcionam as redes sociais, porque você precisa entender para você conseguir atrair as pessoas e fazer com que seu conteúdo gere engajamento, seja um bom conteúdo. Você precisa entender como é que funciona. Eles vão te explicar o Facebook, o Instagram, o Google, eles vão te explicar tudo detalhado, eles vão te explicar a jornada do seu cliente para saber muitas coisas que vocês não sabem, nem imaginam. Eles vão te explicar exatamente certinho, todo um passo a passo. Eles vão pegar na sua mão e vão te levando para frente. A montagem do site, que era uma dúvida que eu tinha muito, que era o que mais me preocupava, porque era uma advogada recém-formada, eu trabalhava dentro de um outro escritório, o escritório não trabalhava com esse lado do marketing, então eu tinha muita dúvida. Eles explicam certinho o que você deve fazer para você construir o seu blog. Parece assim que o Gabriel pega na sua mão e vai te conduzindo o que você tem que fazer. Tem hora que a Júlia tá explicando para você, parece assim, ela tá na sua frente te explicando o conteúdo. É muito grande a riqueza de detalhes, todo o passo a passo do curso, sabe? É incrível. Se eles falam para você que eles estão se dedicando 150%, gente, eu juro, eles estão se dedicando 150%, porque a riqueza do conteúdo, tudo que eles explicam é muito grande. E se não bastasse ainda todos os conteúdos, tem as aulas online. Então, se você ainda ficar com uma dúvida, porque eu ficava com muita dúvida, não sabia como é que fazia, como é que talvez montava um exercício, como é que eu fazia as coisas, e na aula online é o momento que eu tinha. E às vezes a minha dúvida era de outro colega, ou às vezes a dúvida de outro colega, eu falava assim, cara, que legal. Então, assim, é muito bom o curso, de verdade. É uma comunidade, sabe assim, fiz amigos dentro do curso. Eu fiquei muito feliz. Na verdade, eu acho que o que salvou o meu 2020 foi o curso de Inbound Marketing da Freeló. Então, assim, gente, sério, comprem, podem comprar de verdade. Vocês não vão se arrepender de fazer o curso. É muito bom. Vem pro lado de cá, vem sem Inbound Marketing, vem aprender sobre Inbound Marketing da Freeló, que eu juro que vocês não vão se arrepender, galera. Espero vocês. Na verdade, nas próximas turmas que abrirem, o vídeo de vocês vai estar aqui, lado a lado do meu, porque é gratificante, assim você poder retribuir 1% de toda a dedicação que o pessoal teve. Sério. Tchau, galera. Espero vocês do lado de cá.